E aí, tudo bem? Você conhece os conceitos estatísticos relacionados à mediana e moda? Então não sai daí que depois da vinheta a gente fala um pouco mais sobre eles. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, hoje a gente vai falar sobre mais duas medidas de tendência central aqui, duas medidas de centralidade, não é isso? Que é a mediana e a moda, certo? Então, primeiro que a gente vai falar aqui é sobre a mediana, ok? Ela é representada por ME, certo? Então, é um valor central que divide o conjunto de dados, né, em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos, certo? Aí a gente vai lembrar o seguinte, é extremamente importante, antes de determinar a mediana, organizar os dados, não é isso? Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, na ordem crescente, certo? Também pode ser na ordem decrescente, não tem problema não. Mas a gente geralmente organiza ele em ordem crescente, certo? E depois disso, a gente vai procurar, né, qual é o valor que divide essa organização de dados exatamente ao meio. Ela divide ele ali exatamente ao meio, de modo que sobra o mesmo número de elementos para um lado e para o outro, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver aqui um exemplo. Então, por exemplo, a gente vai querer pegar a mediana, calcular a mediana, desse conjunto de dados aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa é organizar esses dados, não é isso? Então, vamos organizar em ordem crescente. O menor que eu tenho aqui é o 2, não é isso? Então, eu vou colocar ele primeiro. Aí, depois do 2, vem quem aqui? Vem o 5, não é isso? E o 5 aparece duas vezes, então não tem problema, você vai colocar ele duas vezes, certo? Depois do 5, quem é o próximo? O 6, não é isso? Que só aparece uma vez aqui. Depois do 6, vem o 8, certo? Depois do 8, o 9. Depois o 10, o 11 e o 13, não é isso? Então, a gente vai ver agora qual é o valor que divide essa organização de dados aqui exatamente ao meio, né? Divide em dois subconjuntos, né, que tem o mesmo número de elementos, como tem lá na definição. Então, claramente, a gente pode ver que é quem? Ó? É o 8 aqui, não é verdade? Por que o 8? Quando você pega o 8 aqui, ó, ele divide a organização de dados aqui em dois subconjuntos, não é isso? De modo que sobra 4 elementos para um lado e 4 elementos para o outro lado. Então, esse 8 aqui, né, esse valor 8, ele é chamado de mediana desse conjunto de dados aqui, certo? Aí eu acho que você já deve estar se perguntando assim na sua cabeça, mas se a gente tivesse, por exemplo, um número par de elementos, né? Se, por exemplo, a gente tiver um conjunto com 10 elementos, com 6 elementos, com 4 elementos, como é que a gente faz? Moleza. Não é isso? Moleza. Então, por exemplo, veja nesse caso aqui que eu tenho 6 elementos, não é? Nesse conjunto. Então, como é que eu vou fazer para calcular a mediana deles? Primeiro passo é organizar em ordem crescente também. Então, ó, é o 2, é o 3, o 4, o 7, o 8 e depois o 9. Não é isso? Agora a gente percebe o seguinte, não tem um número aqui, né, que eu divida, né? Não tem um número aqui que eu divida essa organização de dados aqui em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos, para um lado e para o outro. Não é isso? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os dois centrais aqui, ó. Você vai pegar os dois centrais, não é isso? Ó, perceba, sobra 2 para cá e 2 para cá, certo? E aí eu faço o quê com esses dois? Eu vou fazer a média aritmética simples entre esses dois elementos aqui, não é isso? Já falei também sobre média no vídeo anterior, não é isso? Vou deixar o cardzinho aparecendo lá em cima. Então, você vai fazer a média aqui. Como é que eu vou fazer essa média? 4 mais 7 sobre 2. 4 mais 7 vai dar quanto aqui? Ó? 4 mais 7 vai dar 11. 11 sobre 2 vai dar o quê? 5,5. Quer dizer, a nossa mediana aqui é exatamente 5,5, certo? Então, recapitulando. Se o número de dados do nosso conjunto for um número ímpar, você organiza os dados e só pega aquele valor que divide exatamente ao meio, certo? Sobra a mesma quantidade de elementos para um lado e para o outro, beleza? Se a nossa quantidade de dados for um número par, o que você faz? Você pega os dois centrais aqui, ó, e calcula a média entre esses dois, tranquilo? Facinho assim. E, no caso, a nossa moda, né? O que é moda? É o valor que ocorre mais vezes entre os dados analisados.
Então você só vai procurar lá entre os dados qual é aquele valor que aparece mais vezes, né? Que se destaca dos outros, que ele aparece mais vezes, certo? Se os nossos dados estiver já organizado em uma tabela, né? Aquela tabelazinha que eu falei lá no vídeo sobre os conceitos iniciais lá, que é a tabela de frequência, eu só preciso procurar quem tem a maior frequência absoluta lá, certo? E aí vou ter a nossa moda, tranquilo? Então vamos ver aqui alguns exemplos aqui, ó. Nesse caso aqui, né? Como é moda que eu quero procurar a moda, eu não preciso nem organizar os dados. Eu só preciso ver quais são os valores que mais se repetem aí, ó. Então, por exemplo, o 5 aparece aqui 3 vezes, não é isso? Aí você pode dizer, mas o 7 aparece 2. Sim, beleza, o 7 aparece 2. Mas o 5 é o que aparece mais. Então, a moda aqui, nesse caso, é o número 5. Certo? Facinho, né? Vamos pegar esse outro exemplo aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tenho 5, né? Quase aquele mesmo conjunto do exemplo anterior. Então, eu tenho 5 aparecendo 3 vezes e eu tenho o 7 também aparecendo 3 vezes. E agora, quem é a moda aqui? Nesse caso, a gente tem duas modas, não é isso? 5 e moda 7. Beleza? Então, a gente diz que é uma organização de dados aqui que é bimodal, né? Nosso conjunto de dados é um conjunto bimodal, porque tem duas modas, certo? E nesse outro conjunto aqui, a gente vê que não tem nenhum, né? Todos eles aparecem apenas uma vez. Então, é um conjunto que ele não tem moda, né? Nesse caso aqui. Então, isso aí é simples, esse conceito de moda, né? E como eu disse, se eles estiverem organizados, por exemplo, na tabela de frequência aqui, não é isso? Eu organizei aqui uma tabela com os dados, por exemplo, da idade dos alunos, certo? E o número de alunos de uma certa turma aí, né? E organizei o seguinte, né? Idade 16 tem 8 alunos, 17, 18, né? E coloquei as quantidades aqui. Essa tabela aqui é o que a gente tem a frequência absoluta, não é isso? Eu tenho a frequência absoluta aqui, que é a quantidade de vezes que cada uma das variáveis aqui aparece, certo? Se eu quiser saber a moda dessa organização de dados aqui, eu só preciso procurar o que tiver maior frequência absoluta. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 12 alunos com a idade 18, né? Então, a nossa moda aqui é 18. Então, veja só o seguinte, se eu quisesse organizar esses dados, né? Ia aparecer assim, ó, o número 16, né? Ia ficar 16, 16, 16, e isso aqui ia aparecer 8 vezes, não é isso? O número 16, porque eu tenho 8 alunos. Aí o número 17, 17, 17, 17 ia aparecer 7 vezes, porque eu tenho 7 alunos, não é isso? O 18 ia aparecer 12 vezes, e assim sucessivamente, não é isso? Então, o 18 seria o que apareceria mais, né? Então, a moda é o número 18 aí, certo? Então, quando ele está organizado na nossa tabela, eu só preciso pegar que tenha maior frequência absoluta, tranquilo? Então, qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês. Deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.